com uma geografia e um tempo para acontecer. And you're a miracle with a geography waiting to happen. Então o seu Deus é o meu Deus. So your God O is seu my povo é God. meu povo. Your people Onde are você my for morar, eu irei people. morar. Where you will E go, onde I você will go. for morrer, eu também morrerei. Well, I will dwell where you die, I Noemi will está die. em casa agora. Naomi is now at Ela fala a home. língua de Belém. She's speaking the house Seus of parentes Bethlehem. estão ali. Her relatives are there. Mas existe um problema. But there's an issue still. Noemi está amarga. Naomi is bitter. Ela perdeu seus filhos. She lost her Ela children. perdeu seu marido. She lost her husband. E ela diz: And she says, não me chame de Noemi. don't call me Naomi. Me chame de Call Mara. me Mara. Eu quero falar agora para aqueles que ficaram amargos no caminho. I want to speak to those that are bitter, have grown bitter along the way. Você não é definido por aquilo que fizeram contra você. You're not defined by the things that were done against you, Mas você é definido but you are defined em como você administra suas dores e seus how you sofrimentos. administer your emotions and your feelings and your pain. Noemi está ressentida. Naomi is bitter, is Ela resentful. disse: She said, meu nome é agradável, my name is pleasant, mas agora meu nome é Mara. but now my name is Ela bitter. tinha perdas She devastadoras. had Amaleque é amargura. Amalek is bitterness. Amargura é Amaleque. And E bitterness a is amargura Amalek. é a hemorragia da alma. And bitterness is the hemorrhage Você of their conhece pessoas soul. que estão sangrando, As there's some people that are pessoas com feridas bleeding, abertas, people with open cheias de wounds, secremento, full of pessoas secretions, contaminando outras pessoas full of pelas suas contaminating others dores, for their pain, pelas coisas que deram for errado. the things that went wrong. Quando a dor passa a ditar nossa identidade, When your pain starts defining who you are, nós estamos nos tornando amalequitas. we're becoming Amalekites. Se você permitir a amargura, tentará mudar o seu nome. If you allow bitterness to dwell, then your name is going to be changed. Pessoas mudam de natureza People change their porque nature não conseguem digerir suas decepções. because they're not able to digest their Sim, você foi disappointments. traído. Yes, you were Você tem betrayed. histórias tristes. You have sad stories. Mas quem não tem histórias But tristes? who hasn't? As pessoas me dizem: eu tenho muita dor. People say, I have a lot of pain. Eu digo: to entra me. na fila. I say, get in line. Ninguém chegou aqui de paraquedas. No one in the sense De que ela pode mudar a natureza de pessoas. that it can change the nature of Pessoas a person. boas Good se people transformam em más pessoas can become bad porque people não administraram. because they did not as suas perdas. administer their losses. Noemi mudou o seu nome para Mara, Naomi changed her name to Mara, a amargurada. the bitter one. Mas ela não permaneceu ali. But she did not remain in that Noemi place. não se isolou. Naomi did not isolate Ruth foi a herself. sua conexão com o futuro. Ruth was her connection to the future. Juntas elas fizeram uma equipe. Together they created a team. Encontre o seu time. Find your team. Suba a montanha. Climb gente. up the mountain, Danny. Noemi não tinha filhos. Naomi had no children, Ela tinha uma linhagem. but she had a lineage. Ruth tinha um ventre. Ruth had a womb. Elas juntas Together, foram atrás do resgate they went after the rescue de redentor. of a redemptor. Amaleque nunca pode ser vencido quando lutamos sozinhos. Amalek can never be won when we fight alone. Lembre-se de Moisés com as mãos erguidas. Remember Moses with his hands raised up? E onde há amargura, Where there's a bitterness, presença de alguém leal é cura. the presence of someone that's faithful and loyal is healing. A presença leal e constante de Ruth foi um antídoto à solidão e ao ressentimento. The presence of loyal Ruth was an antidote to loneliness and resentment. Relacionamentos leais curam feridas profundas. Loyal relationships will heal deep wounds. Noemi voltou para Belém, Naomi came back to Bethlehem, o lugar da promessa. the place of the E promise. mesmo ferida, And even though she was hurt, decidiu retornar à presença, decided to go back to the presence, à casa do pão, to the house of bread, à vida em comunidade. to life and community. Mas Ruth, But Ruth, ela não conhecia aquele lugar. she didn't know that place. Yes, you are, Lord, Yahweh, Shaddai,
Aleluia. Tinha uma trompa de falópio e metade do útero. Eu vi. Ele disse que talvez eu não possa ter filhos ou que eu possa perder o bebê e correr risco de vida ao engravidar. Então fui a uma reunião de milagres em Brisbane. Fui orado e vi Jesus e ele tocou minha barriga e disse: considere feito. Voltei ao cirurgião, fiz ressonância magnética. Ele disse: não posso explicar o que aconteceu, pois quando te operei, tirei fotos e sua trompa de falópio não estava lá. Agora tudo está normal e você tem seu útero, sua trompa de falópio. E ele mostrou todas as fotos novamente. Mas agora está. Isso ocorreu pois Jesus restaurou na reunião milagrosa. Se Deus pode restaurar metade de um útero e uma trompa de falópio, Ele pode fazer qualquer coisa por você. Coloque sua fé em Deus hoje. Aleluia. Aleluia. Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra E nada irá resistir enquanto adoramos. Em missões, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos.
Obrigada, Jesus. Afternoon, there's some people sitting in this audience Mas eu vou dizer que tem algumas pessoas sentadas nessa audiência nesta tarde. that you have struggled with who you are in Você Him. está tendo dificuldade de reconhecer quem você é nele. You struggle with your identity. Você tem dificuldade com a sua identidade. I would dare say there are some here today Eu posso afirmar que tem pessoas aqui hoje. that look in the mirror and all they see are the imperfections. Tudo que ele vê, ou tudo que ela vê são as imperfeições. In a group this size, E numa audiência desse tamanho, there will be some here today tem algumas pessoas aqui hoje who will struggle, que elas têm dificuldade. will have difficulty Têm in dificuldade looking in the em mirror olhar no espelho and declaring, I see a beautiful e creation. declarar: eu vejo uma bela criação. I want to see that broken off of your life. Eu quero ver isso sendo quebrado da tua vida hoje. Oh, dude, I don't know what you want. Aí ele falou bem And baixinho, then he said in a still more voice, bem baixinho no meu ouvido para ninguém ouvir. in my ear, Ele disse: eu quero saber que tipo de droga que você está tomando, what kind of drug are you taking que te faz tão cheio de alegria. that makes you so happy? Ele disse: eu preciso dessa alegria que eu vejo em this você. joy I'm seeing in you. Me fala qual é essa droga. Tell me what's the drug. Quase que eu disse para I ele: almost told him, não estou tomando droga não. I'm not on drugs. Mas eu não disse isso, But I didn't tell him porque eu this. pensei, que Because oportunidade de falar de Jesus. I thought to myself, what an opportunity to share the gospel. Então, So, naquele momento eu me tornei um santo traficante. at that moment, I became a holy drug dealer. Eu disse para ele: I told him, cara, você quer saber mesmo o que eu tenho? do you really want to know what I have? Ele falou: eu quero, cara. He answered, yes, dude. I Você told tem, him, você tem certeza, cara? are you really sure, man? Sim, eu tenho certeza. Yes, I'm sure. Eu falei: é Jesus. I told him, it is Jesus. Olha para a pessoa ao seu lado e fala assim: é Jesus. Look to the person next to you and say, it É is para Jesus. Jesus uma forte. E o mundo vai dizer: And the word will say, se o líder de todo o mal if the leader of all evil já está julgado, is already judged, então vai haver um juízo sim. so there's going to be a judgment in the end. Então eu não quero ficar seguindo o I diabo. don't want to follow devil no Eu more. vou seguir Jesus. I will follow Jesus. Porque eu não quero ser jogado no mesmo lugar que o diabo I vai don't ser want to be jogado. thrown in the same place as the devil. Sabe, Do you know, Deus quer usar você, God wants to use your life, a sua vida, your life, tão cheio do Espírito Santo, so filled with the Holy Spirit, para demonstrar demonstrate que Satanás é um derrotado, that devil is defeated. que ele está debaixo dos nossos He's pés. underneath our feet. Sabe, muitos crentes têm medo do diabo. Many believers, Christians, are afraid of the devil. Não fala dele, Oh, don't talk about him. senão ele vai te atacar. Otherwise, he's going to attack you. Ele é um derrotado. Em He's nome de defeated in Jesus. Jesus' name. Ele não pode tocar em He você. cannot touch you. Tem uma história que dizem que aconteceu. That some people say that this happened. Bola está morta, The snake derrotada. is dead. He's defeated. Jesus é mais que Jesus vencedor. is more than conquered. E a palavra de Deus fala And the bem word of God claramente. tells us clearly. Hebreus 2,14. Hebrews 2:14. Ele, por sua morte, He, through his death, destruiu. destroyed. Essa palavra no grego This word in the Greek, não quer dizer que o diabo não existe mais, it's not telling us that the devil does not exist. mas que ele paralisou o However, diabo. Jesus has stopped, Olha. paralyzed. Então ele, por sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte. Jesus, through his death, has destroyed the one who held the power of death. A saber, o diabo, The devil. ele é um derrotado. The devil is defeated. Se você estiver em Cristo If you are in e Christ a sua confiança não é nos seus and méritos, you don't boast in your own works, mas nos méritos de Cristo but in Jesus, the work of Jesus Christ, você poderá dizer sempre: you will be able to say always, não temerei mal nenhum, I will fear no evil, porque tu estás because comigo. you are with me. Mal nenhum me sucederá, Fear no evil will come. praga nenhuma chegará No plague perto de will mim. come near me. Toda arma forjada contra mim Every não weapon formed prosperará. against me shall not prosper. Você poderá demonstrar a You'll derrota be de able to Satanás. demonstrate the defeat of
of Satan. E quando o Espírito Santo And when the Holy Spirit te enche fills you e te capacita and enables you de tal forma in such a way que você demonstra that you can demonstrate que o príncipe desse mundo that já the está prince julgado. of this world is already judged. Quando você demonstra Once you demonstrate que o príncipe desse mundo já está julgado, that the prince of this world is already judged, as pessoas do mundo people in the world, começam a ter mais um temor de Deus. they have more of the fear of the Lord. E elas começam a acreditar que haverá um juízo. And they start to believe that there will be a judgment. Eu tive uma experiência interessante. I had a Mas está porque ele vive. Eu acho que aqui são os alojamentos de quem fica aqui, conjuntos. Aí tem umas casinhas aqui. Olha que bonitinho. Mora gente aqui, né? E a gente já tá dentro da estância Árvore da Vida. Que lindo, e tem várias casas. E ali tá o auditório principal. Que lindo, gente, isso aqui. Olha. Tem patinhos na lagoa. Esse negócio é gigantesco. É muito enorme. O corpo de Cristo. Ai, que lindo. Chegamos. A presença não parou na igreja, o poder não parou na igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. If God wants me to die today, I'll die. Mas se ele quiser que eu viva, But if He wants me to será live, viver it's going to sobrenatural. be a supernatural life. And He jumped into that pit. And He went into the lion's den. E a história And the está marcada por story homem is marked que by andou a e brincou no man meio de leões. that walked in the midst of lions. Pense nos seus 3 amigos. Think about your 3 friends. Teriam que se dobrar diante de uma estátua. They would have to bow down E a before Bíblia a diz que eles statue. pensaram. And the Bible said that they thought. Eles viraram a mente deles em outra direção. They turned their mind into a new direction. E eles se entregaram a Deus, dizendo: o que Deus quiser fazer vai ser o melhor. And they surrendered themselves over to God, saying, whatever God wants to do is the best. Deus pede a Abraão que suba um monte, God asked Abraham to climb up a mountain. levando-se. Apostle Paul in Ephesians 1 prays. Sabe qual é a oração dele? And you know what he says? Não é que Deus derrame a grandeza dele e o poder dele sobre nós. It's not that God may pour down His greatness and His oração dele é o power contrário. over us. His prayer is Ele the ora por opposite. nós. He prays for Que os us. nossos olhos se abram, That our eyes may be que a nossa enlightened. mente se That abra, our mind may be e que a opened. gente possa That we entender may understand a imensurável the grandeza do seu immeasurable poder greatness of His power. para com os que não Those duvidam, who don't para os que doubt. não colocam limites. For those who don't place any limits on Him. Bem, você já entendeu o que You eu vou falar. understood what I'm going to say, right? Então,
So A transferência de unção the transfer of e anointing, dons the e impartation uma nova and caminhada gifts, sua com and Deus the new walk with God. vai estar First love. Eu ouvi a Catherine contando aqui as suas histórias e mostrando como ela esteve muito tempo na cadeira 2, mas depois quando ela veio para a cadeira 1, tudo mudou. Or Dr. Tom, he came in and he started to describe for you to see you the way that Papa God sees you. Ou o Dr. Tom Jones, que veio aqui e falou sobre como você deve se enxergar da maneira como o Pai te vê. He describing the Geneva One lifestyle. Ele estava descrevendo um estilo de vida que é um estilo de vida da cadeira número 1. There is many things that is true about you in Geneva 2. Existem muitas coisas que são verdade sobre você na cadeira número 2. But it is not the truth that will set you free. Mas conhecer a verdade, de fato, é o que te liberta. And free people sets people E free. pessoas livres são aquelas que libertam outras pessoas. So when I'm looking at the 3 chairs, Quando eu olho para a ilustração das 3 I cadeiras, think about every sermon. eu consigo encaixar cada um dos sermões aqui. If I'm thinking about my friend Abe Huber, Se eu pensar na mensagem do nosso amigo Abe Huber, even when they were doing the deliverance, mesmo quando estava falando sobre a libertação, he talked about his powerful deliverance friend. ele falou sobre essa grande e poderosa libertação, That there was some doubt, chair number 2 that came in. que havia uma dúvida ali na pessoa, que ela estava na cadeira número 2. And he couldn't deliver the demon. E aí a pessoa não conseguiu libertar a outra pessoa do demônio. Because it was him against the devil. Porque ele estava tentando lutar com a sua própria força contra o diabo. In chair number 1, it is Jesus against the devil. Mas quando a gente está na cadeira número 1, a gente deixa que Jesus lute contra o diabo. So we're going to learn about the paradigm shift. Então, 8 slices in the pizza. porque é como se houvessem 8 pedaços de uma pizza. And he got a slice, and he got a slice. Aí um pegou um pedaço, o outro pegou outro pedaço. He got a book, he got a Aí book. uma pessoa pegou um livro, outra pessoa pegou um livro. But what about me? Mas e eu preciso pegar um também. If you live in chair number 1, Mas quando você vive na cadeira número 1, Papa God owns the bakery. você conhece o seu Pai Celestial e sabe que Ele é dono da padaria. There is always enough. Você sabe que sempre haverá o There is more than suficiente. enough. Você sempre sabe que vai ter mais do que o suficiente. We are going to print more books. Nós vamos imprimir mais We're livros. going to sign more books. A gente vai assinar mais livros. The bookstore is full. E a livraria está cheia de livros. And you say, well, I don't have anything. E Chair aí number você 2. diz assim, mas eu não tenho nada. So let's Cadeira watch the número video. 2. Let's watch the Então video. vamos assistir o vídeo, depois a gente continua. Let me say that 2 more times. Deixa eu falar isso mais 2 vezes. You teach what you know, Você ensina o que você sabe, but you reproduce who you are. mas você reproduz quem você é. Silver and gold I do not have, but what I have I can give to you. Lembra de Pedro? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, te dou. In chair number 2, you often have a message. Na cadeira número 2, a gente tem uma mensagem. And in chair number 1, the message has you. Mas na cadeira número 1, a mensagem é você. You become the message. Você se torna a And mensagem. there is impartation. E aí então há uma liberação. Chair number 1, Na cadeira número 1, it is the spirit-filled life. é uma vida cheia do Espírito. Say spirit-filled life. Diga, vida cheia do Espírito. The Bible says, walk in the spirit. A Bíblia diz, ande em Espírito. And I will not fulfill the desires of the flesh. E você não vai satisfazer os desejos cobiçosos da carne. The key to conquer the flesh A chave para vencer a carne is to be in the spirit. é estar no Espírito. Is to abide in the spirit. Habitar no Espírito. Abiding with Jesus. Habitar em Jesus, permanecer nele. When I'm looking up, Quando estamos aqui e olhamos para Ele, I'm seeing the face of my Father. nós vemos a face do Pai. Earlier today, Randy Clark, he looked at me. Hoje de manhã o Randy chegou para mim. We had some conversation. A gente teve um tempo de conversa. We were dreaming together. A gente estava sonhando algumas coisas juntos. And he looked at me.
just to rest in that. Eu quero que você permaneça nessas afirmações. Just rest in His presence. Permaneça na presença de Deus. Because we're going to hear some amazing testimony. A gente vai ouvir agora um testemunho incrível. But I mentioned that when we're just focusing on Him, mas lembra que eu falei, quando nós focamos nele, we delight ourselves in Him, quando o nosso prazer está nele, give you the desire of your heart. Ele satisfaz o desejo do nosso coração. So at this moment, all eyes on Jesus. Coloque os seus olhos em Jesus nesse momento. And since we're going to have one more little story, and I just many years ago. Quero só concluir com uma história. I was in the Philippines. Muitos anos atrás eu estava nas Filipinas. And I was going to speak to a large group like this. E eu ia falar para uma multidão como essa aqui. Somebody told me the president was coming. E alguém me disse que o presidente estava indo lá para participar da reunião. I felt the pressure and I went in the chair too. Eu me senti muito pressionado, então eu acabei indo para a cadeira número 2. I felt the pressure what I need to do or say. Porque eu fiquei pressionado pensando, o presidente vai estar lá, o que eu vou falar, o que eu devo fazer? And I was forgetting who I was. E eu estava esquecendo de quem eu era. Then I had a vision. Então eu tive uma visão. In the vision I was playing basketball. E na visão eu estava jogando basquete. I don't know anything about basketball. E eu não entendo nada de basquete. But it was a big enemy's team. Mas era o time adversário era composto por muita gente grande, muitos atletas grandes. They were winning 87 to 85. E eles estavam ganhando de 87 a 85. And the ball was thrown to me. E aí passaram a bola para mim. And I knew the pressure. E eu comecei a sentir a pressão. 8,000 people watching. E a gente estava como num estádio onde tinha 8.000 pessoas assistindo. The television was watching. E o pessoal da televisão estava assistindo. Am I going to be able to score or not? E aí na visão eu estava pressionado, pensando, será que eu vou marcar ou será que eu vou errar? And I feel the pressure. E aí sentindo essa pressão, 20 seconds. Faltava 20 segundos. The Kingdom of Darkness team was trying to intimidate me. E o outro time adversário que representava o time das trevas estava tentando me intimidar. But a man stood up. Mas de repente um homem se levantou. He said, "Hey!" E ele gritou na multidão. Hey, that's my son. Hey, esse é meu filho. That's my boy Lane. Esse é o meu garotinho Lane. That's my boy. Esse é meu garoto. That's my son Lane. Esse é meu filho Lane. And in a moment I looked at him. E aí na visão eu lembro que eu olhei para aquele homem gritando isso. I said, "Papa." E eu falei, papai. And I knew. E naquele instante eu soube. It doesn't matter if I score or do not score. Que não importava se eu ia acertar ou não a cesta. It matters my father is here. O que importava é que meu pai estava ali. He is watching me. Me assistindo. And he is well pleased E with ele me. se agrada de mim. And then I heard the Holy Spirit E aí say, eu ouvi o Espírito Santo me dizer, "You is going to score twice as much. você vai sempre marcar o dobro. If you don't operate from pressure, but my pleasure." Se você não jogar a partir da pressão, mas jogar sabendo do prazer de Deus em você. So I'm releasing His pleasure over you. Então eu quero declarar nessa manhã o prazer de Deus sobre você. It's not if you score or do not Não score, tem a ver com acertar ou errar. but you're going to score more. Mas saiba que você sempre vai acertar mais. John 8:29, when you become a father pleaser. João 8:29, quando você se torna alguém que tem prazer no Pai. I just wanted to please and glorify my Father. Quando a gente entende que tudo que basta para nós é agradar e glorificar o Pai Celestial. So we rest in that and we're going to hear a testimony. Então eu quero que você I give it over to repouse, Dr. você Randy guarde Clark. essas verdades. E a gente vai ouvir o testemunho agora. There, when Leif was preaching, and when he said something about this is my son, or I'm in whom I'm well pleased. Whatever it was, when the light went off, when it banged and when the light went off. A gente vai ver um testemunho aqui agora. Vai passar aqui aquele homem que está ali no corredor. E o Leif estava falando sobre entendermos quem nós somos como filhos. E de repente apagou as luzes, a eletricidade caiu. This man, we're getting ready to have his testimony. Marcus, be ready. He's going to tell what happened. He was paralyzed. And in that moment when the light went out, people started singing. He got out of the wheelchair that he was paralyzed. E ele vai contar o testemunho pra gente vai ver o testemunho dele. O que acontece é que no instante que a energia acabou e a gente começou a cantar, ele estava paralisado e ele estava na cadeira de rodas e ele se levantou e começou a andar. Let's hear the testimony. Vamos ouvir o testemunho. Okay, Marcus. Pode ir lá, Marcos. Olá a todos, eu estou aqui com eu e com a sua esposa Sônia. Eles vão falar o que Jesus fez por eles. Sônia. Há 6 anos, mais ou menos, meu esposo começou a sentir umas dores insuportáveis nas pernas.
E nós ficamos de neurologistas e basicamente não descobria, só dizia que ele tinha uma perda muscular acentuada. E quando houve o Covid, ele entrou em coma e essa perda afetou a visão, afetou a arcada dentária, o ouvido e, além disso, um braço com a placa de 11 parafusos. E a partir de então, ele foi piorando de dores e tem mais ou menos 3 anos que ele só fica na cadeira. E agora, nós tínhamos visto alguns vídeos do pastor Clark e eu falei, querido, você aguenta ir para São Paulo? Ele não aguentava mais nem ir à igreja, nem ficar sentado. E ele então falou, nós vamos, porque Jesus vai estar lá. E nós viajamos 7 horas, sem ele sentir dor nenhuma. Ele conseguiu ficar em paz 7 horas dentro do carro. E nós viemos e o Senhor está sarando todas as etapas do corpo dele. A audição dele também, melhorou a audição dele. A audição, a visão, na Covid a córnea dele foi totalmente encolhida e de uns dias para cá ele não estava praticamente enxergando. E o Senhor tem feito um milagre tão grande que ele disse que já está enxergando. Aleluia! Aleluia! Vamos glorificar Jesus! Por favor, me curta. So I build an altar. Então eu edifico um altar. And I worship. E eu adoro. Acceptance. A aceitação. And approval. E a aprovação. Please accept me. Por favor, me aceite. Please approve. Por favor, me aprove. And other people. E algumas outras pessoas are so afraid. Tem tanto medo of conflict. De conflito. Of disagreement. De desacordos. Of disconnection. Desconexão. That I build an altar. Então nós constroímos um altar. Of denial. De negação. And false harmony. E uma falsa harmonia. Oh, we're good. Estamos bem. Oh, hello. Olá. I'm good. Eu tô bem. Oh, I'm fine. Tudo bem. No, that didn't matter to me. Não importou aquilo que você fez. Good. Estamos bem. Don't you have a black eye? Você não. Yeah, I'll paint that one black too. I'm good. Eu estou aqui cuidando da minha maquiagem. No, we're good. Estamos bem. We're good. Estamos bem. We're good. Estamos bem. We're good. And I worship. E eu adoro. In denial. A negação. And false harmony. E a falsa harmonia. And some people. E algumas pessoas are so afraid. Têm tanto medo. Making a mistake. De cometerem um erro. Of failing. De falharem. They're so afraid. E tanto medo. Of the shame. Da vergonha. The self-punishment. Da autopunição. Because they made a mistake. Porque elas cometeram um erro. I can't believe. Eu não acredito. I made a mistake. Cometi um erro. I can't believe it. Não. From a South African Pentecostal evangelist. É uma citação de um pentecostal, um evangelista pentecostal sul-americano, sul-africano, perdão. It's a quote from the man who said, é uma frase de um homem que disse, God told me, Deus me disse, I'm going to lay my hands on 1,000 pastors. Que eu imporei as minhas mãos sobre 1000 pastores. And the anointing that I'm flowing in is going to come upon them, and they are going to help me take revival to the world. E a unção na qual eu estou fluindo virá sobre eles também, e eles me ajudarão a espalhar avivamento por todo o mundo. When I heard that, quando eu ouvi esse evangelista falando isso, I got on my knees. Eu me prostrei de joelhos. I began to cry out. Fiquei de joelhos e eu comecei a clamar. God, Deus, I want to be eu quero ser
one of those 1,000. Desses 1000. I began fasting. Então eu comecei a jejuar, seeking God. Buscar a Deus. I said, I'm not going to eat until you touch me. E eu falei, Senhor, eu não vou comer enquanto o Senhor não me tocar. I prayed, God, if you'll touch me just one more time. E eu orei, Deus, se o Senhor me tocar só mais uma vez, I'll go anywhere and do anything you say. Eu vou a qualquer lugar e farei o que o Senhor disser. I said, God, eu falei, Deus, make me a coin in your pocket and spend me any way you want. Faça de mim uma moeda no teu bolso e gaste-me da forma que o Senhor quiser. And this I heard him say in the largest charismatic church in St. Louis, Missouri. E eu ouvi esse homem dizer isso na maior charismatic. Na maior igreja carismática em St. Louis. He said, ele disse, I believe there's a lot of people in our Pentecostal churches that think they've been baptized in the Spirit because they've spoken in a tongue. Ele disse, eu acredito que há muitas pessoas dentro das igrejas pentecostais que acreditam que foram batizados no Espírito só porque falam em línguas. But for some, mas para alguns, all they really received was their prayer language. Tudo que eles receberam, na verdade, foi só a oração em línguas. Not the baptism in the Spirit. Não receberam real batismo no Espírito. Because porque they have so little power. Eles têm muito pouco poder in their lives. Nas suas vidas. If you think you already have all that there is, you'll have no hunger for more. Se você acredita que você já tem tudo o que você precisa, você não terá fome para receber mais. Let us not settle. Então a gente não pode se conformar. Vamos celebrar, amém? And the Holy Spirit e o Espírito Santo was poured out upon Gideon. Foi derramado sobre Gideão. But then at the bottom where the study notes are, mas onde está ali nas notas de rodapé, it says what that verse literally says. O que esse verso literalmente diz? Is the Holy Spirit clothed himself with Gideon. O Espírito Santo revestiu-se de Gideão. The Holy Spirit o Espírito Santo revestiu-se de Gideão. He puts us on like a glove. Ele nos coloca como uma luva. And then he works in us and through us. E então ele trabalha em nós e através de nós. He can do all of it without us. Ele pode fazer tudo sem nós. But he has chosen not to. Mas ele escolheu não. You are an integral part of his plan and purpose. Você é uma parte integral do plano e propósito dele. His passion is to raise us up as sons and daughters. A paixão dele é nos levantar como filhos e filhas. Co-laborers. Colaboradores. Do you understand that you were made in the image of God? Você entende que você foi feito à imagem de Deus? You were made in the image of God. Você foi feito à imagem de Deus. I heard somebody sharing this recently. It really marked me. Nunca será tirado.
qualification has been met. Primeira qualificação foi The encontrada. second qualification A segunda qualificação, is he was completely empowered by the Holy Spirit. ele estava completamente empoderado pelo Espírito He was Santo. completely dependent upon the Holy Spirit. Completamente dependente do Espírito Santo. This is a relational journey. Essa é uma jornada relacional. I don't like the idea Não gosto da ideia of becoming dependent on the Holy Spirit just for the purpose of ministry. de me tornar dependente do Espírito Santo apenas pelo propósito do ministério. I don't want to have a professional relationship with him. Eu não quero ter uma relação profissional com Ele. It's got to be a dependency when there's no one to pray for. Deve haver uma dependência quando não há ninguém para quem orar. It's got to be a dependency Haver uma when dependência there's no sermon to preach. quando não existem sermões a serem pregados. It's a dependency that's a relational journey. É uma dependência que é uma jornada relacional. And I have found in my own life E eu descobri em minha própria vida that cultivating a heart of affection for him como cultivar um coração de afeição para Ele. is the place of adoration. É um lugar de adoração. It's not looking to be used by God. Não é buscar ser usado por Deus. It's looking to be known by God. É buscar ser conhecido por Deus. And it's in that place É neste lugar that I find the presence of God manifest on my life more. que eu encontro mais manifestação da Chair number 2. Cadeira número 2. Chair number 3. Cadeira número 3. Chair number 1 is the kingdom of God. Cadeira número 1 é o reino de Deus. Say the kingdom of God. Diga reino de Deus. Very good. Muito bom. The Bible says, seek first His kingdom and His righteousness. A Bíblia diz: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. And all these things shall be added unto you. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Unless you're born again, you cannot see the kingdom. A menos que você nasça de novo, você não pode ver o reino de Deus. Chair number 1, repent, for the kingdom is at hand. It is near enough where you can get hold of it. Então a cadeira número 1 é: se arrependam, pois vos é chegado o reino dos céus. Está perto de nós. The Bible says the kingdom is not about eating or drinking. Chair number 2. A Bíblia diz que o reino de Deus não é sobre comida nem bebida. Cadeira número 2. And the kingdom is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito de Deus. The kingdom is in the Holy Spirit. O reino está no Espírito. So this is the kingdom of God. Então esse é o reino de Deus. Chair number 2 is about the kingdom of self. A cadeira número 2 é sobre o reino do eu. It is about me. É sobre mim. And chair number 3 is about the kingdom of the world. E a cadeira número 3 é sobre o reino do mundo. People in chair number 1, they are saved. Say the word saved. As pessoas na cadeira número 1 estão salvas. Diga salvas. Chair number 2, they are saved. Say the word saved. Na cadeira número 2, elas estão salvas. Diga salvas. And the people in chair number 3, they are lost. Say lost. Mas as pessoas da cadeira número 3 estão perdidas. Diga perdidas. I mentioned there's 8.3 billion people in this world, and the majority of the people are in chair number 3. Há 8.3 bilhões de pessoas no mundo e a maioria delas está na cadeira número 3. They are living in darkness. Elas estão vivendo em trevas. The majority of Brazil, a maioria do Brasil, they are in chair number 3. Eles estão na cadeira número 3. They don't know Jesus. Eles não conhecem a Jesus. And 1.7 billion. E 1.7 bilhões. They never heard once the name of Jesus. Nunca ouviram uma vez o nome Jesus. We're waiting for the second coming of Jesus. Nós estamos esperando pela segunda vinda de Jesus. They have never heard of the first coming of Jesus. Mas eles nunca ouviram falar da primeira vinda de Jesus. 1.8 billion Muslims. 1.3 bilhões de muçulmanos. Over 1 billion Hindus. Mais de 1 bilhão de hindus. 600 million Buddhists. 600 milhões de budistas. Atheists. Ateístas. And then you will find many people within the churches. E você vai encontrar muitas pessoas dentro das igrejas. They're also still in chair number 3. Eles ainda estão na cadeira 3. They're not born again. Eles não nasceram de novo. It was Billy Graham that said it. Billy Graham disse that probably half of the people within the churches, when the Holy Spirit comes, they are actually chair number 3. They're lost.
Provavelmente metade da igreja, quando o Espírito Santo vier, elas estão ainda na cadeira número 3, elas estão perdidas. Chair number 1 is the Spirit-filled life. A cadeira número 1 é a vida cheia do Espírito. The Bible says, walk in the Spirit, and when you walk in the Spirit, you will not fulfill the desires of your flesh. A Bíblia diz, andem no Espírito, porque se vocês andarem no Espírito, vocês não satisfarão os desejos da carne. In chair number 1, the supernatural is what's natural. Na cadeira número 1, o sobrenatural é natural. When I'm in chair number 1, quando eu estou na cadeira 1, the heaven is open. Os céus estão abertos. The dove is there. A pomba está lá. I see my Father's face. Eu vejo a face do meu Pai. I don't see how big the giants are. Eu não vejo o quão grande os gigantes são. I see how big Papa God is. Eu vejo o quão grande o meu Pai é. It belongs to Jesus. Brasil pertence a Jesus. The greatest revival the world has seen. O maior avivamento que o mundo já viu. It is coming from Brazil. Está vindo do Brasil. And it is touching the nation. E vai tocar as nações. E vai espalhar pelo Oriente Médio. What the enemy meant for evil. O que o inimigo quis fazer para o mal. God is going to use it for good. Deus vai usar para o bem. So roar, roaring lambs. Então ruge o cordeiro. As we worship the Lamb. Enquanto nós adoramos o cordeiro. He is the Lamb. Diga é o cordeiro. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar.
meu amor por ti não será segredo. Voltei para casa, eu era uma dona de casa e meu esposo é um empresário. But while the children were sleeping, I would be on the floor, groaning in prayer. E enquanto meus filhos dormiam, eu ficava no banheiro, no chão assim, e orando e pressionando em oração. I'd feel these deep groanings and I'd cry and I'd pray. E eu sentia essa necessidade bem profunda e eu chorava e eu orava. You know, in the Passion Translation in Psalm 38, no Salmo 38, na tradução da A Paixão, The Passion. Verse 9, it says, Lord, you know all my desires and my deepest longings. Diz no verso 9, Senhor, o Senhor sabe todos os meus desejos, os meus maiores desejos. My tears are liquid words and you can read them all. Minhas lágrimas são palavras líquidas e o Senhor consegue ler todas. And as I was having these groanings in the spirit, I started to have visions. E enquanto eu tinha essa necessidade, algo no espírito, eu comecei a ter visões. And I saw myself on a platform preaching, and the fire of God was going out over the crowd. E eu me via na plataforma pregando e via o fogo de Deus saindo assim em direção às multidões. And people were getting out of wheelchairs. E pessoas saíam de cadeiras de rodas. And I saw a vision of myself. I saw a vision of people walking off the edge of a cliff. E eu vi uma visão de pessoas andando até a ponta de um penhasco. And I was calling out to them. E eu chamava eles. And then I turned around and I saw Jesus. E aí eu me virava e eu via Jesus. I saw his eyes. E eu vi os olhos dele. And how he felt for those people. E como ele se sentia por essas pessoas. And I knew God was calling me to preach. E eu sabia que o Senhor estava me chamando para pregar. But it seemed a bit like a really crazy idea. Mas parecia realmente uma ideia muito louca. I was a housewife. Eu era uma dona de casa. I came from a church where women didn't really preach. Eu vim de uma igreja que as mulheres não pregavam, na verdade. I mean, the pastor's wife maybe spoke on Mother's Day. Assim, na verdade, a esposa do pastor talvez falava algumas palavras no Dia das Mães. But that was about it. Mas era só isso. So, I said to the Lord, então eu falei para o Senhor, you have to speak to my husband. Você precisa falar com meu marido. He came from a very conservative Finnish family. E ele veio de uma família muito conservadora finlandesa. You know, the women, they were very good cooks. As mulheres são ótimas cozinheiras. Excellent housewives. Donas de casa excelentes. I'm a terrible cook. Eu sou uma cozinheira horrível. Deus tem misericórdia. I really tried. E eu estava pregando. I said, oh God, E eu falei, Deus, let your wind blow through here que o teu vento sopre aqui and touch the people. e toque as pessoas. I meant it symbolically. Na minha cabeça, quando eu falei isso, eu estava pensando só em algo simbólico. But almost immediately through the open windows, the wind literally blew through. Mas quando eu falei aquilo, quase que imediatamente pelas janelas entrou um vento fortíssimo. And there was an anointing that was released and faith was released. E houve uma unção liberada e fé foi liberada. Somebody told me about it afterwards. E alguém veio me contar sobre isso depois. I said, isn't that a coincidence? Eu falei, será que não é uma coincidência? Wind blew when I said that. Wow. O vento soprou lá quando eu falei isso, hein? Uau. I went to Manaus. Então eu fui para Manaus. I'm preaching in a large church to about 10,000 people. Estava pregando em uma grande igreja em Manaus que comportava cerca de 10 mil pessoas. I still
don't get it. E até hoje eu não entendo muito bem isso. This is not just metaphor. Porque não foi só metaforicamente. This is reality. Foi uma realidade. They can come as fire and as wind. Eu já vi que eles realmente podem vir como vento ou fogo. But I didn't know it yet. Então, mas naquela época eu não tinha essa noção. So there's a ceiling and there's pillars and there's a floor, but there's no walls. Então, na igreja você tinha o teto, você tinha os pilares, você tinha o chão, mas não havia paredes ainda And as prontas. I'm preaching, Enquanto eu estava pregando, I said, eu disse: "Oh God, ó Deus, release the river of Ezekiel 47 in the book of Revelation 21, 22, and wherever that river goes, heal people." libera, Senhor, um rio que nós encontramos em Ezequiel e Apocalipse, e por onde esse rio passar, que aconteçam curas. And it lightens, E de repente começou a trovoar, and it starts pouring down rain. e começou a chover. And over here E deste lado aqui da igreja, is about 40 deaf people in that section. havia uma seção onde estavam reunidos 40 surdos. There's no gutters, so the rain's just falling down, and the wind comes and blows it in over the whole section. And go ahead. Como não tinha parede ainda na igreja, eles estavam construindo, não tinha nenhum toldo nem nada, começou a chover, o vento estava trazendo a chuva para dentro da igreja, e todos aqueles surdos estavam sendo molhados com a chuva. And all of a sudden we had 8 deaf people hearing and nobody prayed for them. E de repente, 8 surdos foram curados sem que ninguém orasse por eles. The rain turned into a mist from the wind and it blew it all the way in, way over to the middle. It starts falling down on the people. People start jumping up, saying, "I'm healed, I'm healed." E a chuva, ela meio que se tornou uma espécie de um pequeno tornado, ela entrou junto com o vento foi soprando a chuva para dentro da igreja, e pessoas foram sendo molhadas por causa da chuva, e de repente pessoas começaram a se levantar e a pular, gritando: "Eu fui curado, eu fui curado!" We saw so many things happen over the years in that church. A gente viu tantas coisas acontecendo ao longo dos anos naquela igreja.
Senhor, salva-nos das distrações. Planta em nosso coração um senso de urgência. Planta em nosso coração um senso de urgência. Ensina-nos a contar os nossos dias. Eu clamo nessa noite por um batismo de urgência. Os campos estão brancos. Levanta a tua igreja debaixo da unção do poder do teu Espírito. Levanta-nos debaixo de um santo desespero. Você pode dar a mão para quem está ao seu lado nessa noite. God gets to say, onde Deus pode dizer: I love you. Eu te amo. Eu te amo. I'm watching. Eu estou olhando para você. And these are not goals. Não são objetivos. This isn't a strategic plan. Não é um plano estratégico. This is you just writing down the desires of your heart. Isso é você escrevendo os desejos do seu coração. And you just put it away. E você guarda essa and lista. You go back and you look. E depois você vai e dá uma olhada. Oh my gosh. Meu Deus. That happened. Isso já aconteceu. Oh my gosh. Oh meu Deus. I forgot about it. Eu tinha me esquecido. And it's the Lord. E é o Senhor dizendo: I love you. Eu te amo. I see you. Eu te vejo. I didn't forget about you.
Não me esqueci de você. I didn't forget about you. Não me esqueci dos seus sonhos. I love you. Eu te amo. Write it down. Escreva-os. Write it down. Escreva-os. Write down 100 dreams. Escreva 100 sonhos. I wrote down 100 things. Eu escrevi centenas de sonhos. And it doesn't matter if it means anything to you. Não importa. Because they're my dreams. Não importa se esses sonhos forem estranhos para vocês, são os meus. We have a 4,200 meter mountain in where I live. Tem uma montanha gigantesca onde eu vivo. I want to climb that. Eu quero escalar essa montanha. Qual foi a primeira impressão da igreja brasileira quando você veio aqui pela primeira vez? What was your first impression of the Brazilian church when you first came here? And that's open for any of you. I'd like to go first on that one. Eu quero responder primeiro essa. My first impression was in 99. A minha primeira impressão foi em 1999. That the Brazilian church was about to enter into a time of revival. De que a igreja brasileira estava prestes a entrar em um tempo de avivamento. And on my first trip I said, I'm going to catch this wave and I'm going to ride it. E na minha primeira viagem eu disse, eu vou pegar essa onda e vou dropar ela. And I felt like that there would be the greatest missionary movement of sending people out of the Brazilian church because it will be in revival. Eu acho que a impressão foi que o grande movimento missionário no mundo seria através da igreja brasileira por causa do avivamento que ela experimentaria. Thank you, Randy. Anyone else? I still remember the first time I came. Eu lembro da primeira vez que eu vim. Randy was telling me what it was like in Brazil. O Randy estava me contando como era no Brasil. And I thought he was exaggerating. E na minha cabeça eu achei que ele estava exagerando. And then I got here. Só que aí eu vim para cá. And I realized he wasn't telling everything that was going on. E aí na verdade eu percebi que ele não estava contando de fato tudo o que realmente estava acontecendo. I was so impressed with the hunger that I saw. Eu fiquei tão impressionado com a fome que eu vi. I was just amazed at the number of healings that we were seeing and the faith that was here. Eu fiquei impactado com o número de curas que estavam acontecendo aqui. And it made such an impression on me that I stayed an extra 2 weeks after I was supposed to go home. I stayed a month instead of the 2 weeks. O impacto foi tão... Has Brazil been so marked by revival? Your mic is on. Okay. Vocês estão ouvindo o Bill? Então o microfone dele não tá. Gente da técnica? Okay. Thank you, Whenever you find hunger and humility, quando você encontra fome e humildade, I think you always see a visitation of God. Eu creio que você sempre tem um encontro e uma visitação de Deus. There are some places that have hunger. Tem alguns lugares que tem fome. But it's not combined with humility. Mas não é combinado com humildade. Humility says, I'll do anything He directs me to do. A humildade diz, eu farei qualquer coisa que Ele me direcionar a fazer. I'll live with a lifestyle of grace. Eu viverei com ter fome e humildade. Existe somente um aumento para frente. Thank you, Bill. Amen. JB? Anyone else? Please. Yeah, it was similar to Bill Johnson. Honor, hunger, and humility. Seguindo o que Bill disse, honra, fome e humildade. I had seen how the Brazilian, at first they honor in His presence. Eu vejo que os brasileiros estão honrando a sua presença. They honor what Jesus is doing. Eles estão honrando o que Deus está fazendo. And watch how they honor the people that God is sending. Eu vejo que eles estão honrando as pessoas que Deus está enviando. When we come to Brazil, we feel very, very honored. Quando a gente vem ao Brasil, a gente se sente muito, muito honrado. So the Bible says if you honor a prophet in a prophet's name, you have the prophet's reward.
é que você honra o profeta e o nome do profeta, o profeta recebe esse And we presente. honor you. E nós honramos a vocês. And we have access. E a gente tem acesso. So I know that there's different things we are getting from you. Porque tem coisas diferentes que estamos recebendo de vocês. And we also see the hunger. E a gente também vê a fome. You make me hungry. Você me faz sentir com fome. So when I'm coming to Brazil, I'm a little selfish. Então, toda vez que eu venho para o Brasil, eu venho com um pouco de little selfish, because I know I want to have what you have and bring that to the Muslim world. Então, quando eu venho ao Brasil, eu me sinto de uma forma que eu quero que você tenha para poder levar isso de volta. But it's also what Bill mentioned, humility. Mas é como o Bill mencionou, é a humildade. Humility gives you access to God's ability. Porque a humildade, ela dá acesso à habilidade de Deus. There's always grace. God resists the proud, but He gives grace. Quem tem um chamado apostólico? What would you say to young pastors who feel an apostolic calling over their lives? I was the old one. Eu vou responder essa. I would ask them, what do you think apostolic ministry looks like? I want to know what is their perspective. Primeiro eu perguntaria para esse jovem pastor o que ele acha que é um ministério apostólico, para poder entender qual é a perspectiva dele sobre o assunto. And I'd want to emphasize to them that apostolic ministry, in my opinion, from Scripture, is servant leadership rather than a CEO that's telling everybody what to do. E eu enfatizaria para esse jovem pastor que, no meu entendimento da Escritura, o ministério apostólico tem muito mais a ver com serviço, servir as pessoas, e não com ser o CEO de uma grande empresa ou igreja. And I would emphasize, E eu também daria ênfase this is not something you really want to volunteer for. no entendimento de que o ministério apostólico não é algo para o qual você simplesmente se voluntaria, Because it has a price. porque há um preço. We like the apostolic miracles, Nós gostamos dos milagres apostólicos, but we don't emphasize the apostolic suffering. mas a gente não enfatiza o sofrimento apostólico. And I would say you may be called into being apostolic. E eu diria para esse jovem, talvez você possa ser chamado para o ministério apostólico. But there will be a preparation process that may be several years long. Mas talvez haja um processo de preparação que dure muitos anos. That it is not building your kingdom, it's building His. Porque não se trata de construir o seu próprio reino, mas sim construir e edificar o reino de Deus. Amen. That's great. Diz que o ministério fundamental é o apostólico. So you have to be willing to be stepped on. Então você tem que estar disposto a ser pisado. Estar disposto a ser pisado. É isso que ele I would tell the young apostles Eu diria para os jovens apóstolos that they need a community of older apostles. que eles precisam da comunidade dos apóstolos mais velhos. And they need to create covenant connections with those older trusted apostles. Que eles precisam criar conexões de aliança com esses apóstolos mais velhos. To protect and preserve the unity of the body. Para proteger e preservar a unidade do corpo. Because too often young apostles break away as orphans. Porque muito frequentemente os apóstolos eles caem Orphans. Eles se sentem órfãos. And confuse the rest of the body of Christ. E isso pode acabar confundindo o restante do corpo de Cristo. And classically we lose our momentum. E de uma forma clássica a gente acaba perdendo o nosso momentum, a nossa motivação. Through the generations. Através das gerações. Because of an over-eager young apostles' drive. Por causa dessa empolgação excessiva desse apóstolo mais jovem. Not really understanding or honoring the history and legacy that's in the inheritance that they're actually stewarding. E não entendendo realmente
a seriedade e que os apóstolos antigos tiveram que ter para guiar isso de uma forma correta. That I think it's necessary that we maintain connection with other older, wiser apostolic leaders because E eu vou fazer das palavras do Danny as minhas. É necessário que a gente mantenha essa conexão com nossos apóstolos líderes, nossos líderes apóstolos mais velhos. So that we can maintain humility and we can maintain the ability to learn and to grow. Para que a gente possa manter essa humildade e também a habilidade de aprender e crescer. Because if you're the leader of everybody else and you're not seeing anyone that's doing greater things. Porque se você não é liderado por ninguém e não vê ninguém fazendo coisas maiores, you can get tempted to feel pride in your mission. E você pode se sentir tentado a se sentir orgulhoso e falar, é a minha missão. I remember when I came to my first Voice of the Apostles. Eu lembro quando eu vim para o meu primeiro Voz dos Apóstolos. I'd never been to Brazil, never been to a VOA. Eu nunca tinha vindo para o Brasil, eu nunca tinha vindo para o VOA. I think I did the first session. Eu acho que eu fiz a primeira sessão. And I did what I like to do. E eu fiz o que eu gosto de fazer. I called for a deaf ear. Eu chamei por ouvidos surdos. And a deaf ear opened. E aí os ouvidos surdos se abriram. And Randy was celebrating. E aí o Randy estava celebrando, ai que maravilha, glória a Deus. And then that night he ministered. E aí naquela noite ele ministrou. And he just said, if you have a deaf ear, just stand up. E aí ele só disse, se você tem um ouvido surdo, apenas se levante. And 17 deaf ears opened. E aí 17 ouvidos se abriram. And I sat there thinking, I have a lot to learn. E aí eu fiquei sentada lá pensando, eu tenho muito a aprender. There is more, but you need to be listening and running with those who are doing more. Tem muito a ser feito, mas você precisa estar ouvindo e correndo junto com as pessoas que estão fazendo mais. Amém. Excellent. Randy. Ele fez menção de uma marca apostólica, é filhos e filhas. But the heart of the father or the mother is important. And when I went to Bill's church for the first time many years ago, I had my first intern who was 18 years old. Mas o coração de um pai ou uma mãe espiritual é muito importante. Eu lembro quando eu fui para a escola do Bill uma vez e o rapaz que estava trabalhando como interno para mim, I gave 7, 8 words of knowledge. Ele me viu, eu estava ali ministrando e eu liberei 7 ou 8 palavras de conhecimento. I looked over and said, Ben, do you have any words? E aí eu olhei para ele e falei, Ben, você tem alguma palavra? It's his first time to be with me. Era a primeira vez dele comigo. I think I do. Eu acho que era a primeira vez. He came up. Aí ele falou, eu acho que sim. Gave Ele veio. 4 or 5 words of E knowledge. ele entregou 4 ou 5 palavras de conhecimento. I am so proud of my spiritual son. E eu fiquei tão orgulhoso de ver meu filho espiritual ali. This is my new intern. Look at how God's using him. E eu fiquei, nossa, esse é o meu novo interno aqui andando comigo. Olha o que ele já está fazendo. Then he gave 6, 7 what I'd given. Aí ele depois deu 6 ou 7, que foi a quantidade de palavras que eu tinha dado. And 8, 9, and 10. Depois ele foi e deu mais 8, 9, 10. And I subconsciously began to back away from him. E aí no meu subconsciente, sem intenção, eu meio que comecei a me afastar dele. I actually felt threatened. Porque eu comecei a me sentir ameaçado. And the Lord drew my attention. Look, you are backing away from your intern. E aí o Senhor chamou a minha atenção e falou, veja, você está retrocedendo, se afastando do seu interno. O rapaz que está trabalhando internamente. He was exactly the same age as my oldest son. Veja, o rapaz tinha exatamente a mesma idade do meu filho mais velho. The Holy Spirit spoke to me. E aí o Espírito Santo falou comigo. He said, if this was your son Josh, would you be backing away? Aí o Espírito Santo falou, se esse fosse o teu filho Josh, você estaria tendo a mesma atitude de recuar? Or would you be proud and celebrating what I'm doing in him? Ou você ficaria feliz, orgulhoso e celebraria o que eu estou fazendo através dele? A spiritual father cannot be threatened
by the anointing on their spiritual son, pai daughter. espiritual não vai se sentir ameaçado pela unção dos seus filhos e filhas espirituais. And God changed my heart that day. E naquele dia Deus mudou meu coração. Sometimes we're fighting for titles. E a grande crise da igreja And the great crisis of the é uma church, crise de orfandade. it's a crisis of being an orphan. Muitos dos pregadores que falam sobre esse tema, Many of the preachers that talk about this theme, eles continuam feridos. they continue hurt and E wounded. às vezes eles abrem as feridas das pessoas And sometimes they open others' wounds e não fecham, and don't close them porque eles próprios não estão resolvidos. because they themselves have not resolved this within them. O mundo clama por pais. The world E por cries mães. out for fathers and mothers. Lá no livro de Isaías, In the book of Isaiah, aparece o texto da chave de Davi que abre e ninguém fecha. the text appears that says that the key of David opens and no one closes. Está falando de Sebna, It's talking about Sebna, que era o escrivão dos tesouros. the scribe of the treasures. E Deus disse, você pode estabelecer sua casa no alto das rochas, And the Lord says that you can establish your home up on the top of the mas eu vou rocks. te derrubar dali But I'm going to take you down e vou from there, estabelecer Eliakim. and I'm going to establish it, Eliakim. Eliakim. E ele será como um pai para os moradores de Jerusalém. And he will be like a father for the people who live in Jerusalem. Deus está à procura de pais e de mães. The Lord is looking for fathers and mothers. Em Gênesis capítulo 18, In Genesis chapter 18, Deus disse que escolheu Abraão the Lord says that he chose porque ele Abraham seria pai because he would be a father para guiar as próximas to gerações ao seu guide the destino. next generations to E their essa é a destiny. essência do ministério apostólico. And that's the essence of the apostolic ministry. He knew what the Father was doing, Ele sabia o que o pai estava fazendo and he would give the command e ele dava a ordem according to what he heard from the Father. de acordo com aquilo que ele ouviu do pai. Living in that place of intimacy with God Vivendo naquele lugar de intimidade com Deus. is not us trying to persuade him to come and fix a problem. Não é nós tentamos convencê-los de vir aqui consertar esse It's problema. us learning to co-labor with him É nós aprendendo a colaborar com Ele, so that we help to enforce his will in para the que earth. nós possamos enforçar a vida, a We help vontade dele. we have to manifest or release his will. in Nós the earth. ajudamos a manifestar ou liberar a vontade dele aqui na terra. It doesn't mean it's wrong to pray, Não quer dizer que está errado orar, but I would love to see our prayer time more consumed with adoration and affection. mas eu adoraria ver o nosso tempo de oração mais consumido com adoração e afeição. If I pray for an hour, Se eu orar por uma hora, generally my time of worship is going to be a good 35 to 45 minutes. normalmente o meu tempo de louvor vai ser de 35 a 45 minutos. If I'm going to pray 10 minutes, Se eu orar 10 minutos, usually about 7 or 8 minutes is going to be just worship. 7 ou 8 minutos vão ser Just só to be de adoration. louvor e adoração. Our times with him are not just about doing stuff. O nosso tempo com Ele não é somente sobre nós fazer coisas, It's fazendo about coisas. becoming something. É sobre nós se tornar algo, nos tornarmos algo. It's about encountering him. É sobre o encontrar. See, the scripture says that what you can see As Escrituras dizem, aquilo que você pode ver is temporal. é temporal. What you can't see is eternal. Aquilo que você não consegue ver é eterno. What you can see Aquilo que pode ser visto is temporal. é temporal. What you can't see Aquilo que você não consegue ver is eternal. é eterno. That's why faith lives in the unseen toward the visible. É por isso que a fé vive no mundo invisível através do visível. Faith